Você provavelmente tem dinheiro guardado na poupança por segurança. Mas hoje eu vou te mostrar com números que essa decisão está te custando dinheiro todo mês, silenciosamente. Mas calma, porque o problema não é nem a poupança. O problema é quase todo mundo colocar a reserva de emergência no local errado. E ninguém te explica quais são os outros melhores lugares que você pode colocar o seu dinheiro para render mais e com a mesma segurança. Então hoje eu vou te mostrar duas opções: Tesouro Selic e CDB de liquidez diária. E hoje é o passo mais importante de todos: a reserva de emergência, que é a sua base, o seu alicerce, a sua segurança. Quem pula a reserva e vai direto para fundos imobiliários, ações, Bitcoin, normalmente se dá mal no primeiro aperto. Antes de tudo, seu dinheiro seguro na poupança rende menos da metade da Selic. Hoje a gente vai resolver isso. Onde guardar a sua reserva? Tesouro Selic ou CDB, sem enrolação. E no final eu te mostro como eu divido a minha reserva. O que você vai aprender hoje? O que é e o que não é uma reserva de emergência. Por que a poupança trava o seu rendimento? Tesouro Selic versus CDB. Quais as vantagens, quais os rendimentos, quais as seguranças de cada um? E por último, como escolher ou usar os dois juntos. Mas antes de iniciar, vamos entender qual o cenário econômico que estamos vivendo hoje. Primeiro, ano passado a Selic chegou a 15% ao ano e hoje a Selic está em 14,5% ao ano e em queda. O Banco Central já cortou 2 vezes os juros em 2026, nas últimas reuniões do Copom. Poupança travada em 6% ao ano, que é a regra. Quando a Selic está acima de 8%, a poupança rende 6%. Reserva no lugar errado é igual a dinheiro parado, que pode perder até para a inflação. Então vamos entender o que é uma reserva de emergência. A reserva de emergência, o que ela não é? Um investimento para ficar rico. Você não vai guardar o seu dinheiro numa reserva de emergência para você visando crescimento. Você vai visar segurança e liquidez. O rendimento fica por último. Então, não é lugar para buscar rentabilidade e não é dinheiro para arriscar. Tem que ser algo seguro e algo com liquidez que você consiga resgatar a hora que você precisar. E o que a reserva de emergência é? É um dinheiro para imprevistos. Você ficou sem emprego, seu carro quebrou e precisa arrumar. São para despesas realmente de emergência. E você deve ter de 3 a 6 meses do seu custo de vida numa reserva de emergência. Ou seja, se o seu custo de vida é R$3.000, você deve ter de 9 a 18 mil reais guardados em uma reserva de emergência. E claro, isso você não vai montar do dia para a noite. Você vai montando aos poucos. Como eu disse, você precisa ter foco em segurança e liquidez. Rendimento vem por último. Por que a poupança perde para os outros investimentos? Como eu falei, quando a Selic está acima de 8,5%, a poupança rende só 0,5% ao mês, mais a TR. Na prática, isso vai dar 6% ao ano, com a Selic hoje em 14,5%, menos da metade do CDI. É uma pegadinha, só rende na data de aniversário. Você colocou no dia 10, só vai render no dia 10 do outro mês. Diferente de uma Selic ou de um CDB atrelado ao CDI, que rende diariamente nos dias úteis. Aqui vamos analisar poupança, tesouro e CDB. Uma comparação com os seguintes critérios: rendimento, segurança, liquidez e imposto de renda. A poupança, ela rende 6% ao ano, bem abaixo da Selic e do CDB. Ela tem a segurança do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Liquidez D mais 0, você pode retirar ali a qualquer momento. E ela é isenta de imposto de renda, diferente da Selic e do CDB de liquidez diária. A Selic, ela rende 100% da taxa de juros básica, que é a Selic, que hoje está em 14,5%. Ela tem um risco soberano. E o que isso significa? Significa que o Brasil precisa dar um calote em todo o mundo. E hoje esse é o cenário mais distante, comparado ao CDB, que se o banco quebrar, você está limitado a 250 mil de garantia. Portanto, o menor risco que você tem hoje é investindo numa Selic.
porque a chance de calote do governo é menor que nas demais investimentos. A liquidez da Selic é D mais 1, comparado com o CDB é D mais 0, então o CDB é um pouco mais rápido, e os dois seguem aqui uma tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo você mantém investido, menos imposto você paga. Se você mantém até 180 dias, você paga 22,5 de imposto, ou seja, durante 6 meses. Se você mantém acima de 720 dias, ou seja, 2 anos, você paga 15% de imposto sobre o rendimento. E o CDB rende 100% do CDI, que acompanha basicamente a taxa de juros, que hoje está em 14,5%. Geralmente, com a Selic em 14,5%, o CDI está em 14,40%, sempre ali 0,1 ponto percentual abaixo da Selic. Tesouro Selic, as suas características, ele é um título público, ou seja, você empresta dinheiro para o governo. O que vai mudar é para quem você está emprestando dinheiro. No Tesouro Selic, você empresta o seu dinheiro para o governo. E o risco é soberano, como eu disse, é o menor risco do país, é o menor risco de investimento. Rende 100% da Selic, hoje em 14,5%, com liquidez D mais 1. Você solicita hoje o resgate e pega amanhã. Isenta também de custódia, ou seja, se você colocar menos de 10 mil reais lá, você não paga a taxa de custódia para B3. E o IR como eu disse, é regressivo. Quanto mais tempo você deixa investido, menos imposto você paga. É sempre importante lembrar que o imposto é sobre o rendimento. Se você investiu R$1.000 e rendeu R$100 no ano, você vai pagar o imposto sobre o rendimento. Qual foi o rendimento? Os R$100. Então o imposto é sobre os R$100, não sobre os R$1.100. É só sobre o rendimento. Já o CDB de liquidez diária, diferente do Tesouro Selic, que é emitido pelo governo, o CDB ele é emitido por um banco, por uma instituição financeira, e ele pode render 100% do CDI, que segue a taxa Selic. E nele você tem uma garantia do FGC até R$250 mil por CPF. Então, se o banco quebrar, você tem até 250 mil de volta. Como foi o caso do Banco Master, que quebrou e muitas pessoas que tinham milhões investido, tinham fundos de pensões lá de milhões, que não conseguiram recuperar todo o seu dinheiro de volta. E, além disso, é um processo, não é tão rápido para você conseguir recuperar esse dinheiro. Você tem, obviamente, liquidez na hora, D mais 0. Você solicitou agora, você pega agora, em muitos casos. Então, a atenção aqui é, o FGC pode demorar se o banco quebrar. Como eu falei, não é instantâneo. Então, colocando de frente a frente esses dois, o Tesouro e o CDB, o Tesouro Selic, a segurança máxima, você tem uma garantia acima dos 250 mil e uma simplicidade maior. No CDB, você tem uma liquidez um pouco melhor, D mais 0. No Selic é D mais 1. Pode render um pouco mais e você tem a praticidade, a segurança de investir pelo app do seu banco. Em questão de rendimento, eles são praticamente empatados. Segurança, Tesouro Selic tem maior segurança e o CDB um pouco menos. Então, se você quer montar uma reserva de emergência com método e ter planilhas que te ajudem nesse processo, é exatamente isso que eu tenho no meu treinamento Mapa da Renda, do zero até o exterior. Você aprende desde mentalidade, a como pensar como investidor, como pensar em longo prazo, como traçar metas e objetivos, a como organizar as suas finanças, como separar cada caixinha das suas finanças. Tem uma planilha para você usar. Você aprende a analisar renda fixa, ações, fundos imobiliários, exterior, Bitcoin, além de outros bônus. Se você quer parar de depender de dicas aleatórias e começar a analisar por si próprio e entender qual é o momento de investir em cada ativo, clica no link da descrição e descubra como você pode transformar em seu salário em liberdade. Então, resumindo o que a gente falou hoje. Preciso ter só CDB ou só Selic? Não, você pode ter os dois. A liquidez imediata, você pode ter o CDB. No momento de maior urgência, você consegue retirar na hora. Você pode também ter a segurança máxima do Tesouro Selic, que tem o risco soberano. Então, você tem uma liquidez imediata com CDB e uma segurança máxima com a Selic. Você monta aqui a sua
base da sua reserva de emergência. Acima de 250 mil, o Tesouro Selic vence, ou seja, ele tem uma garantia maior, além de ter o risco soberano. E a melhor jogada é o quê? Dividir entre os dois, como eu falei. Você tem uma liquidez maior no CDB e você tem uma segurança máxima com o Tesouro Selic e, além disso, você consegue diversificar e não ficar com todo o seu dinheiro num lugar só. Então, para reserva de emergência, parte então no CDB para reserva de emergência na hora e parte no Tesouro Selic pela segurança. Então, recapitulando, reserva é igual segurança mais liquidez. Não, o foco não é rentabilidade. A poupança travada em torno de 6% ao ano. Então, se a inflação chega a bater 5%, ela vai render quase 1% no ano. Então, acaba não compensando. O Tesouro Selic, ele é o mais seguro e isento até R$10 mil, isento da taxa de custódia. CDB de liquidez diária é prático, tem o FGC até 250 mil e você consegue resgatar no mesmo dia. O ideal costuma ser usar os dois juntos, como eu falei, pela liquidez e pela segurança e pela diversificação que isso gera na sua carteira de investimentos. Se você gostou do vídeo, ajude o canal a crescer e esse conteúdo chegar para mais pessoas. Comenta aí, a sua reserva de emergência está hoje na poupança, no tesouro ou no CDB? Ou nos três, ou nos dois? Inscreva-se e ative o sininho para sempre receber mais conteúdos como esses.